Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias, convite bem legal, tem bastante gente cobrando e cobrando alto para dar dicas de apostas esportivas. Eu criei um grupo absolutamente gratuito, onde você recebe diariamente sugestões, análises, campeonatos que você mal ouviu falar, além de odds desreguladas. Para receber todas essas dicas sem gastar nada, só clicar no link do comentário fixo ou da descrição do vídeo. Você vai ser direcionado para o meu grupo, a partir daí basta me seguir e as dicas já aparecem, beleza? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que a Portuguesa voltou aos treinos nessa segunda-feira, iniciando a preparação para a Série D. Lusa que não tinha atividades desde a última terça-feira, quando acabou eliminada pelo Paysandu, jogo pra lá de polêmica com vários erros de arbitragem. Já Eduardo Batista é o favorito no esporte para o lugar de Roger Silva, o Roger, campeão como treinador do esporte. No Pernambucano, estreou com empate contra o Cuiabá na Série B, mas ainda assim foi demitido. Já o Botafogo ainda não definiu o substituto para Martim Anselmi, o técnico argentino, demitido nesse domingo. Juan Pablo Vojvoda é o preferido do torcedor do Botafogo, embora existam tratativas desde a semana passada com Hernan Crespo. E o Mirassol, grande sensação do futebol brasileiro em 2025, está em queda livre. Lembra daquele time que terminou em quarto lugar na classificação do Campeonato Brasileiro? Pois saibam que o Mirassol está na zona de rebaixamento da Série A e fez um Campeonato Paulista bem ruinzinho. Nem sequer conseguiu a classificação para a fase de mata-mata. Temporada atual de apenas 3 vitórias em 15 jogos. O time não vence há 10 partidas. Vai completar mais de 2 meses sem vitória, até porque seu último triunfo foi em 29 de janeiro, contra o Vasco na estreia do Campeonato Brasileiro. Como a gente não vai ter jogos nos próximos dias por conta da data FIFA, o Mirassol vai completar esses 2 meses sem triunfos. Uma vitória no Brasileiro justamente contra o Vasco que eu citei, 2 vitórias no Campeonato Paulista em 8 rodadas. Importante registrar que o Mirassol investiu alto na contratação de atletas para essa temporada. Chiquinho Soares, Gabriel Pires foram só alguns dos reforços. Ainda assim, o time é o 18º colocado na Série A do Brasileiro, são 6 pontos conquistados. 3 derrotas seguidas, perdeu para o Vitória, para o Curitiba e também para o Palmeiras, isso sem falar no grupo, nada vantajoso ou prazeroso para o Mirassol na Libertadores da América. O que você pensa sobre o Mirassol? Voltou à realidade? Aquele time do ano passado não existe mais? Já usa o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre Neymar, jogador de futebol ou de pôquer? Você sabe que o Neymar foi poupado da partida desse domingo contra o Cruzeiro. A justificativa, ele teve um controle de carga. Chamou a atenção a ausência do Neymar, até porque por conta da data FIFA o Santos vai ficar quase 2 semanas sem entrar em campo. Ainda assim, ele foi poupado da partida que terminou com empate entre Santos e Cruzeiro no Mineirão nesse domingo. Só que, enquanto seus companheiros jogavam, o Neymar participava de um torneio de pôquer, que não durou apenas no domingo. A jogatina começa para o Neymar na sexta-feira, quando ele reúne um grupo de amigos e familiares e joga durante boa parte do dia. No sábado, Neymar estreia numa competição oficial, importante, cuja entrada custava $5.000. Neymar fez essa disputa de campeonato de pôquer de forma virtual. As partidas começaram para ele às 14h30 e não terminaram antes das 22h. No domingo, o campeonato recomeçou por volta das 2 da tarde e só foi terminar às 11 da noite. Se você somar as horas de sexta, de sábado e de domingo, dá para contar que o Neymar ficou mais de 24 horas numa mesa virtual de pôquer. E aí fica até difícil defender o Neymar. Sou um Neymarzete, tento, na medida do possível, enaltecer os feitos dele. Não sou daqueles que vão só meter o pau no Neymar, mas diante desses números, numa semana em que ele não foi convocado para a seleção brasileira exatamente pela falta de profissionalismo e de regularidade no mundo do futebol, descobri que o Neymar passou 24 horas de sexta a domingo numa mesa de pôquer é para entender que ele de fato está largando o futebol. Arthur Jorge chegou a Belo Horizonte e deu suas primeiras declarações como novo técnico cruzeirense. O desembarque aconteceu na tarde dessa segunda e ele disse, abre aspas, estou muito feliz de voltar ao Brasil e por chegar a um acordo com o projeto do Cruzeiro. Temos muito trabalho pela frente, muito mesmo.
mas seguramente isso não será problema, porque estamos aqui para isso. Vamos dar a volta rapidamente por cima em relação a essa situação em que nos encontramos. Vale a lembrança de que o Cruzeiro é lanterna do Campeonato Nacional, são 4 pontos conquistados em 24 possíveis. Nenhuma vitória, 4 empates e 4 derrotas. O Cruzeiro tem. É o único time que não venceu, lanterna da competição, quarto pior ataque e pior defesa. Ah, só para lembrar que o Arthur Jorge está em sua segunda passagem pelo futebol brasileiro. Na primeira, pelo Botafogo, foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro, teve 64 vitórias, 12 empates e 23 derrotas. Você gostou do sorteio do seu time na Copa do Brasil? Nessa segunda-feira a CBF reuniu dirigentes dos clubes e fez o sorteio da quinta fase que marca a entrada das equipes da Série A na competição. Dá para contar que Palmeiras e Corinthians foram os maiores sortudos. Palmeiras enfrenta o Jacuipense, time da Bahia, que até fez bom campeonato estadual, mas está bem distante da realidade financeira alviverde. Já o Corinthians encara o Barra, de Santa Catarina. Barra que foi campeão da Série D no ano passado, Barra que foi campeão catarinense esse ano, mas é um time de terceira divisão nacional. O Grêmio pega o Confiança, campeão em Sergipe, o Vasco pega o Paysandu, campeão lá em Belém, no Pará. Queria contar sobre os confrontos de times da Série A contra times da Série B. Atlético Mineiro e Ceará, Cruzeiro e Goiás, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. A gente ainda vai ter Fluminense e Operário, Inter e Atlético, São Paulo e Juventude. Há também jogos de times da Série A, como Flamengo e Vitória, Bahia e Remo, Botafogo e Chapecoense, Red Bull, Bragantino e Mirassol, Santos e Curitiba. Tem também um confronto de times da Série B, com Fortaleza e CRB. Quais foram os times que deram sorte? E aqueles que deram azar? Já uso o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Preciso falar sobre o Flamengo, que tenta, em caráter de urgência, renovar o contrato de 2 titulares absolutos. Eu me refiro ao goleiro Rossi e ao zagueiro Léo Pereira. Ambos têm contrato até dezembro de 2027. A preocupação maior nem é com o período de contrato, mas sim com a valorização que eles merecem depois dos status que alcançaram. Léo Pereira, recentemente convocado para a seleção brasileira, a preocupação é de que ele seja alvo de propostas do exterior na metade do ano. Diante desse cenário, assim que voltar dos amistosos contra Croácia e França, será chamado para a extensão do seu contrato, com direito ao aumento salarial e também prorrogação do vínculo. O Rossi trabalha nos bastidores para ter seu vínculo renovado desde o ano passado. O goleiro super identificado já se declarou apaixonado pelo Rio de Janeiro e pelo Fla. Rossi, que é argentino, chegou a dizer que pretende se aposentar no Flamengo. Há outras negociações e renovações de contrato para essa temporada que ainda não começaram. 4 jogadores do Flamengo têm contrato somente até dezembro. Casos de Everton, Cebolinha, que não deve ficar, Alexandro, lateral esquerdo, Bruno Henrique e Danilo. A tendência é que Alexandro e Danilo estendam os seus contratos. Bruno Henrique vai ter de aceitar uma redução salarial para ficar. E o Palmeiras de Abel Ferreira é especialista nas 8 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Vale aquela máxima dita por Pepe Guardiola de que o Campeonato Nacional de Pontos Corridos se perde nas 8 primeiras rodadas e se vence nas últimas 8. Palmeiras do Abel é especialista em largar bem. Desde que ele assumiu o Verdão e passou a disputar o campeonato desde o início, na temporada de 2021, há somente uma campanha um pouco mais distante da ponta. Foi em 2024, quando ele tinha a 8ª colocação, na 8ª rodada, mas com 14 pontos bem perto dos líderes. Em todas as demais participações, o Palmeiras muito perto da ponta ou na liderança. Como na atual temporada, o Palmeiras soma 19 pontos em 24 possíveis, com 3 de vantagem para São Paulo e Fluminense. Na temporada passada, a campanha é igualzinha, 19 pontos em 24 possíveis e a liderança. Em 2023, o Palmeiras era vice-líder com 16 pontos conquistados. Em 2021, terceira colocação com os mesmos 16 pontos. Teve ainda a campanha de 15 pontos em 2022 com a liderança do Campeonato Nacional. Palmeiras que entrou num período de folga, Abel Ferreira nem está no Brasil, ele embarcou no sábado à noite, pouco depois da vitória contra o São Paulo, para Portugal, onde passará os dias até sexta-feira, quando retorna para iniciar atividades pensando no pós-data FIFA. E o Vasco está perto de vender sua SAF para o enteado de Leila Pereira. Marcos Lamáquia tem negociações avançadas e foi o próprio Pedrinho, presidente do Vasco, quem confirmou em entrevista nessa segunda-feira. Pedrinho afirmou, abre aspas, estamos numa etapa muito importante.
Não posso dar data, mas num caminho interessante. A busca foi por um investidor sério, com credibilidade, para que o Vasco se torne um clube estruturado pelo resto da sua vida. Pedrinho demonstrou nesse trecho da entrevista muita preocupação em não vender para o primeiro interessado para não correr o risco de sofrer como sofreu em relação a 777, que foi a falência. Para completar, registrar o momento em que o Pedrinho admite tratativas avançadas com Marcos Lamarck. Abre aspas, o que a gente quer é que o Vasco nunca mais atrase salário, o que nunca aconteceu na minha gestão, além de estruturar todos os setores com investimento. É um passo importante que o Vasco está próximo de dar. Vale a lembrança de que hoje o Cruz Maltino tem só 30% das ações da SAF. São 31% pertencendo à 777, que acabou se tornando a ACAP, e outros 39% que estão em litígio. Dessa maneira, e com a concordância, com o aval da 777 e da ACAP, a tendência é que ainda no primeiro semestre de 2026, o Vasco passe a ser da família de José Roberto Lamarck, o dono da Crefisa, marido da Leila Pereira e pai do Marcos Lamarck. E você, torcedor vascaíno, qual o seu grau de otimismo com essa negociação que promete aportar 2 bilhões de reais nos próximos anos, 1 bilhão para pagamento de dívidas e outro bilhão para investimento em departamento de futebol e melhorias numa série de questões ligadas ao clube? Já usa o espaço para comentário, não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!